Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos aposentados, dos servidores públicos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Desde já agradeço a companhia de você, a gente está chegando aí na sua casa, você que está tomando seu café da manhã, muito obrigado pela grande audiência aqui no Boca no Trombone. Já pode interagir, pode mandar a sua dúvida de previdência, a sua dúvida de direito do trabalho pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. Preferindo, pode encaminhar o e-mail para a gente, também sobre as questões previdenciárias, as questões trabalhistas e, claro, aproveite para opinar sobre o tema de hoje. Tem um tema, mais uma faceta aí da reforma da Previdência que a gente vai debater com os convidados e também com você aí de casa. A reforma previdenciária, a PEC 6, que está lá no Senado, né? Ela tem o condão, tem a capacidade de alavancar a economia? É o que a gente quer saber de você, aí de casa e também dos meus convidados. Em nome da Feta Pergs, o presidente José Pedro Kuhn, a sua opinião, será que a reforma previdenciária vai ser uma catapulta aí para a economia? Bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, companheiros de mesa. Considero essa reforma uma catástrofe para nós trabalhadores. Isso é um desastre e não vai gerar emprego de jeito nenhum, pois a economia vai ficar trancada nos bancos e se o dinheiro não estiver na rua, né, esse massacre nos trabalhadores do regime geral, principalmente, não vai circular. Se não circular, não vai gerar emprego. E é isso que vai acontecer. Vamos saber a opinião do Sintergs com o seu presidente Neucir André Varnier. E aí, o que pensam os servidores públicos sobre a PEC 6? Será que mexe na economia, presidente? Bom dia. Bom dia a todos, aos teus telespectadores. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Não só vai emperrar a economia, como também vai criar uma armadilha de captura de recursos e vai, por consequência, concentrar mais recursos na mão de poucos. Verdade. Vamos saber agora do Sindipetro RS, quem está representando a entidade, Edson Terterola, o diretor. Quero saber, será que o Sindipetro pensa diferente dos colegas? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, membros da mesa, nossos telespectadores. Nós acreditamos que a reforma da Previdência é mais uma medida de um conjunto de medidas que o governo está implementando que visa favorecer o pagamento das dívidas públicas, favorecer os bancos. É essa que é a proposta da reforma da Previdência. Quero saber agora, então, se a gente tem unanimidade aqui com o nosso especialista, em nome de CRJ Advogados, nosso consultor da matéria previdenciária, doutor Luiz Gustavo Ramos. E aí, mexe a economia vai se movimentar com a PEC 6 aprovada, doutor? Bom dia. Tenho certeza absoluta que não. Vai haver redução, bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores, vai haver a redução no valor dos benefícios, as pessoas vão demorar mais tempo para acessar a sua aposentadoria, menos dinheiro na economia, menos dinheiro que gira, os comerciantes vão pagar o pato também, e eu tenho certeza absoluta que a economia não será favorecida com a reforma da Previdência. Olha, vocês viram aí a opinião dos meus debatedores. Opine e participe também aí pelos nossos meios de contato. Tem o WhatsApp, tem também o nosso contato pelo e-mail. Vamos com dúvidas? As primeiras chegam aqui pra gente na manhã desse domingo. O Gilmar, do bairro Menino Deus. Ele é vigilante, se aposentou por tempo de contribuição em 2015 e pediu, por intermédio de uma revisão, né, a aposentadoria em 2017. Né? Ela está em andamento na Justiça. E aí ele quer saber, doutor Luiz, revisão da vida toda, se essas revisões que ele está pedindo, né, qual a validade, existe tempo para fazer algum tipo de pedido? Está já pensando na possível reforma previdenciária, né? Bem, se ele já está aposentado e está com uma ação em andamento pedindo aposentadoria especial, primeiro, não há um tempo específico de duração do processo judicial. A média de duração de um processo desse tem sido em torno de 2 anos, mas não há uma regra para isso, né? Ele fala aqui na revisão da vida toda. Em poucas palavras, a revisão da vida toda é um pedido que se faz para que, ao invés de entrar no cálculo da aposentadoria apenas as contribuições pagas ao INSS a partir de 94, como é a regra geral, ingressem nesse cálculo as contribuições vertidas durante a vida inteira do trabalhador. Esse tema está pendente de julgamento, ainda não há uma decisão abrangente para todos os casos. Sim. E nós esperamos que nos próximos meses, né, o nosso tribunal aqui decida e o STJ também vai dar a sua palavra em relação a essa revisão. O Mauro de Cachoeirinha, diz ele, 56 de idade,
27 anos de carteira sem o tempo especial e 5 anos de especial. Quando posso me aposentar? É a dúvida encaminhada pelo Mauro. Mauro, esse tempo de atividade especial ele pode ser convertido em tempo de serviço comum com 40% a mais. Então, esses 5 anos, eles te dão 2 anos a mais de trabalho. Eu não entendi direito se tu tens 27 anos de tempo comum e mais 5 de especial, e aí chegaríamos a 32, né, com 2 de acréscimo da conversão, chegaríamos a 34 e faltaria 1 ano para a aposentadoria. Agora, em regra geral, esses 5 anos podem ser convertidos em tempo comum com acréscimo de 40%, mas tu precisa já atingir no total 35 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. A PEC provavelmente vai mexer nessa situação, mas ainda não foi aprovada e nós não temos a certeza ainda do que enfrentaremos nos próximos meses aí com a aprovação da reforma. É certo, mas o Dr. Luiz vai estar aqui explicando para você e também lá na RB, lá na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta a nossa Rádio Bandeirantes aí em FM 94,9 no AM 640. E se você for fazer uma publicação de direito da Previdência e direito do trabalho, olha só aí a nossa hashtag, ó. Hashtag Boca 30 anos. Chegamos no mês de setembro, onde o programa completa 30 anos. Começamos os trabalhos lá em 1989, 30 anos dando vez e voz aos trabalhadores, aos servidores públicos, aos aposentados aqui, sempre no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pode seguir a nossa conta lá no Instagram, @programa Boca no Trombone, né? E você vai curtir as nossas publicações sobre Previdência, Direito do Trabalho, tudo isso e muito mais a partir de agora. Vai lá, entre agora, não perca tempo. Durante o programa de hoje a gente vai debater, pessoal, a questão da economia, se ela tem ligação com a reforma, se a reforma vai poder alavancar a economia. O presidente José Pedro Kuhn da FETAPERC estava dizendo, na opinião dele, dos aposentados, que não. E os aposentados, presidente, eu lembro aqui, tem uma parcela importantíssima na economia. Praticamente 80% dos municípios do país, eles são sustentados, né, muito mais pelos aposentados, pelos benefícios dos aposentados, do que pelo fundo de participação dos municípios, né? Esse é um dado que é comprovado através das pesquisas recentes. Eu lhe pergunto, agora, com mais tempo para o segurado se aposentar, com valor menor a receber ali no futuro, também isso vai fazer com que ocorra um retardamento nesse crescimento econômico do país? Com certeza. Os municípios, eles vão pagar o pato, não é isso? Porque vai reduzir o dinheiro que vai entrar, né, nos municípios, porque a maioria dos municípios, a maior arrecadação, que vem da Previdência Social, através dos seus aposentados, pensionistas, da Seguridade Social como um todo. Então, se vê que o dinheiro do aposentado, ele entra na conta do aposentado e ele vai para o comércio para gerar o emprego. Se é retido nos bancos esse dinheiro, é segurado aqui, ele não vai haver distribuição de renda. Se não há distribuição de renda, não vai gerar emprego, não vai gerar o comércio. Tá certo? Então a gente questiona, se querem economizar 1 trilhão em 10 anos, por que não se segue o exemplo do Equador, que fez auditoria da dívida pública e reduziu em torno de 70%? E a gente vem questionando isso há tempo. Sim. Vamos fazer auditoria na dívida pública, que são de 4 trilhões. Se reduzir 50%, nós já vamos ter 2 trilhões em 1 ano. É o dobro da economia que a PEC está propondo, né? Eu acho que não está se pensando na sociedade, não está se pensando na verdade. O presidente Neucírio, o senhor falava no início, né, que os servidores realmente estão muito preocupados com a PEC, né, com o que vai trazer, vai acarretar de modificações para a sociedade, para os servidores públicos, enfim, para todas as categorias. E o senhor referiu, a economia não mexe, a economia vai continuar estagnada. Esse é o entendimento que a gente tem a partir de algumas reflexões, não só por conta dessa deturpação que os meios de comunicação promovem, na esteira do que o colega falou aqui, a previdência, o benefício, ele é investimento, ele não é despesa, porque ele volta para os cofres públicos, ele movimenta a economia. O taxista, até agora o aplicativo de Uber, ou a padaria, essas cidades dependem
desses benefícios. Então, a Previdência não é despesa, é investimento, ela retorna, ela gera economia. E é o que a gente está precisando. E, além de ela gerar economia, ela também é um fator de distribuição de renda, que o nosso país hoje é a 8ª economia do mundo, né? Uma das maiores economias do mundo, e o grande problema que a gente tem é a concentração de renda, de riqueza e de renda. Então, ela serve como um mecanismo de distribuição. Então, ela vem o que? A concentrar mais, né, se os contribuintes da Previdência começarem a fazer seus depósitos em contas escrituralmente individualizadas, que é o regime de capitalização, ela vai, então, concentrar na mão dos banqueiros e ela voltaria daí para a sociedade com ágio, que se chama juros, porque o banco vive de juros. Então, na verdade, vai ter uma mordida aí sobre essa renda da Previdência, Sim. diminuindo, então, o ganho, né? A inserção de recursos no mercado. Você falava, Edson, que o grande beneficiário aí realmente é o mercado financeiro, né? A reforma está sendo feita, sendo posta justamente para que eles mais e mais tenham ganhos. E se a gente dá uma olhada hoje no orçamento da União, a gente percebe que praticamente metade desse orçamento, né, é para se pagar juros da dívida pública. A reforma vai mexer nisso? A reforma tem esse objetivo também? Ou, pelo contrário, vai fortalecer ainda mais esse mercado que é o financeiro? A verdade é essa, né? Em vez de mexer na conta a pagar aos bancos, como foi comentado aqui, mexe-se nos valores dos benefícios das aposentadorias e nos prazos, nos tempos de aquisição da aposentadoria. E se vende isso como uma verdade. Então, isso é mais uma falácia, como a gente tem dito, né? Como a falácia da privatização, que vai trazer benefícios para a sociedade, né? Privatizar a Petrobras vai baixar os combustíveis. É o que a gente tem dito, é apenas mais uma dessas falácias de que desta forma vai melhorar, e que na verdade é o contrário. A gente tem provado e mostrado para a população que essas políticas elas têm um efeito contrário, mas elas são vendidas como verdades para que a população acredite que isso possa realmente acontecer. Doutor Luiz, pelos estudos, né, eles estão demonstrando que cada vez mais vai ser difícil para a população obter os benefícios, né? E também a nova regra, a nova forma de calcular os benefícios vai reduzir o valor. Isso não vai justamente na contramão do que o governo diz, que a reforma vem para fortalecer a economia? Sem dúvida. Só para que o nosso telespectador entenda. Hoje, o valor de uma aposentadoria por invalidez, o cidadão está trabalhando e tem alguma doença que o incapacita para o trabalho. O valor da aposentadoria por invalidez é 100% de uma média contributiva. Com a reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por invalidez, que não é decorrente de acidente de trabalho, passa a ser de 60%. Então, se retira da aposentadoria por invalidez, Solano. Aposentadoria por invalidez, que é aquele benefício que o cidadão mais precisa, porque ele está incapacitado para o trabalho. Essa reforma está retirando 40% do valor da aposentadoria por invalidez, como regra. Sim. Pensão por morte. Hoje o valor da pensão por morte é 100% do valor da aposentadoria, se o falecido estivesse aposentado. A reforma da Previdência reduz o valor da pensão por morte para 50% e mais 10% para cada dependente. Então, também há uma sensível redução no valor da pensão por morte. A reforma da Previdência, ela autoriza, por enquanto, talvez pode haver alteração nesse ponto, mas o pagamento de pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo. Esse é o texto original. Então, o nosso telespectador tem que pensar nisso. Então, essa reforma da Previdência, ela vai impactar sobremaneira a economia de todos os municípios. O pequeno comerciante, o supermercado, a venda, não vai ter dinheiro em circulação. O poder de compra vai diminuir para todos, né? Para todos nós. Sim. Todos nós. Vamos agora com o recado de um dos nossos parceiros, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil.
Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para você. E também navegue na nossa fanpage, dê lá a sua curtida em facebook.com/programa Boca no Trombone. Tem os programas aqui da Band TV, tem os programas da Rádio Bandeirantes e também muita produção de conteúdo para você curtir lá na nossa página. Mais uma dúvida, mais uma questão que chega aqui para a gente sobre Previdência? Vá mandando, gente, vai encaminhando as dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista. Doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, responde para Laura. Meu marido tem 53 anos e em janeiro vai completar 35 de contribuição. Ele deve se aposentar ou é preferível esperar mais tempo? E aí eu pergunto, ele pode se aposentar agora? Pois é, se a reforma da Previdência for aprovada, como ele não tem 35 anos de contribuição ainda, ele vai ser atingido pela reforma da Previdência e ele vai ter que buscar o enquadramento dele em alguma das regras de transição. Nesse caso específico, ele terá que trabalhar um pouquinho mais, além dos 35 anos, terá que cumprir um pedágio e poderá se aposentar. A questão, vale a pena se aposentar ou não, depende muito do valor do benefício. Então, é necessário se fazer o cálculo e então verificar. Se for uma aposentadoria de salário mínimo, por exemplo, bom, quanto antes se aposentar, melhor. Agora, se for de um valor superior, aí é necessário se verificar lá na época todas as regras de transição que serão inseridas pela reforma da Previdência e aí então decidir qual é o melhor momento para a aposentadoria. Perfeito. Vai lá e se inscreva agora no nosso canal no YouTube. Lá tem programas da Band TV, da Rádio Bandeirantes e tem matérias especiais. Por exemplo, a gente recebe um número muito grande de questões aqui, não conseguimos responder a todas. Estão lá os vídeos com as respostas para todo mundo. E agora, mais dúvidas, mais questões, mas de direito do trabalho. Chegando aqui no Boca, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo algumas dúvidas dos nossos telespectadores, como é o caso do senhor José Francisco, lá de São Borja. É permitido o operário desenvolver uma função na qual ele não é registrado? Aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum o trabalhador registrado com uma função receber o salário de outra, sempre com piso bem inferior. Senhor José Francisco, isso não é correto. O correto é o trabalhador registrado com uma função receber o piso daquela função na qual ele foi registrado. Caso o senhor desempenhe uma função diferente, com maior responsabilidade, que tem um piso salarial maior, o correto é que o senhor receba pela função na qual o senhor exerce de fato. Caso isso não esteja acontecendo, em uma eventual ação trabalhista, essas diferenças salariais serão buscadas sim. Existem também, durante o contrato de trabalho, algumas situações como promoções. Então, se o senhor for promovido ao longo do contrato de trabalho para uma outra função, o correto é que essa função seja anotada na carteira, seja feita a alteração e depois na ficha de anotações é colocado o registro que o senhor foi promovido e que o senhor receba também por essa nova função. O seu Cláudio Soares, quem ganhar 2 salários em carteira tem o poder de botar o patrão na justiça e reparar a assinatura dos 2 contratos? Sim, seu Cláudio. Se o senhor recebe um salário por fora, esse salário numa eventual ação trabalhista ele poderá ser integrado ao seu salário com todos os reflexos e o senhor busca essa diferença sim. Um grande abraço a todos e um excelente domingo. Muito obrigado ao doutor Paulo Dias, do nosso time de consultores aqui de Direito do Trabalho no Boca no Trombone. Você quer mais um meio para interagir conosco? Olha aí a nossa conta no Twitter. Em 140 caracteres você se comunica conosco por lá. @programa Boca, é um pouquinho diferente e você pode fazer a sua comunicação, interagir, dar suas sugestões aqui para o Boca no Trombone. Por exemplo, em falar sobre um tema que a gente possa debater com os convidados. Hoje o tema qual é? A reforma da Previdência consegue alavancar a economia? Quero saber do presidente José Pedro Kuhn da FETAPERGS, investimentos, essa área de investimentos em educação, saúde, tão necessário no país. A reforma da Previdência, falando no geral, né, na economia, vai ter também capacidade de gerar recursos para que ocorram esses investimentos? Olha, a reforma que eles querem, falam em reforma, não foi reforma, foi um desmonte, não é isso? Foi na contramão, o governo está na contramão da história. Quem pensa no desenvolvimento, para gerar emprego, para desenvolver a economia, precisamos investir.
E um dos pontos fundamentais é a educação e a saúde. Se um governo que não investe em educação, não investe em pesquisa, não há desenvolvimento, não há crescimento. A gente tem um pensamento que a gente se liberta pelo conhecimento. E nós estamos partindo para a era do conhecimento. E o governo está retirando dinheiro ao invés de investir. Sim. Isso sim, investir para gerar emprego, para gerar movimentação, é o que o governo precisa fazer, tá? E que está na contramão da história. Apostamos que ele vai se dar conta, vai acordar, é isso? Tomara que não seja tarde, para que o Brasil consiga dar prosseguimento na sua história de avanço, de crescimento e se tornar uma potência do mundo. Oxalá, né? Consigamos. Presidente Neucir, 4 razões então, a gente estava falando antes aqui, 4 razões para mostrar que, na verdade, a reforma, ela de maneira alguma vai alavancar a economia. Na verdade, não seriam razões, mas indícios de que é uma fraude essa reforma da Previdência. Porque ela é vendida como uma salvadora da pátria que vai gerar emprego, renda e vai desenvolver o país. E a gente tem que ver a história e tentar resgatar momentos como, por exemplo, no governo Getúlio Vargas nós tínhamos mais burocracia, mais estatais e robustas, e nós crescemos 12% ao ano, o PIB crescia 12% ao ano, com salários dignos, suficiente para uma família se alimentar e sobreviver. Foi também veiculado intensamente, como na reforma da Previdência, nos meios de comunicação, com propagandas sobre a reforma da trabalhista, que Sim. seria a salvadora da pátria, que geraria emprego. Está aí, nós já estamos aí há mais de um ano, reforma trabalhista, 13 milhões de desempregados, mais uns 15 milhões fazendo bico. Então, tem similaridades nessa política, nessa forma de divulgar essas soluções. E agora, 10 de setembro, aqui em São Paulo, foram demitidos 185 engenheiros da AGM. E os benefícios fiscais, isenções, que eram para alavancar a economia, e não gerar emprego e não ter inflação e ter competitividade. Vamos ter que cobrar então essa conta. Bilhões e bilhões de isenções e benefícios fiscais. E para finalizar esses 4 pontos, para a gente fazer uma reflexão dessa política que é veiculada nos meios de comunicação, com o aumento do tempo de contribuição, de idade, tu vai retardar a saída de profissionais. Claro. E vai também postergar a saída e retardar o ingresso de jovens que estão prontos para o trabalho, que precisam trabalhar. Então, eu não vejo assim nenhuma vantagem nessa política prevalecente representada por essa reforma da Previdência, para o país, para o Estado, como nação. Sim. Edson Terterola, do Sindipetro, você dizia da preocupação, né, desses movimentos que estão concatenados, né? Pode vir ali na frente ações como as privatizações, né? E de forma alguma isso faz com que, por exemplo, o empregado público, que na reforma pode ter se aprovado integralmente do jeito que está, uma vez aposentar, ter rescindido o seu contrato, né? Quer dizer, é mais uma restrição, mais um direito que fica pela metade, como seria se porventura acontecesse a privatização. Como estamos dizendo aqui na mesa, né, o país precisa de investimentos. São os investimentos que fazem alavancar a economia, não é o corte das aposentadorias, né? Nós tivemos agora com o governador Eduardo Leite e nós mostramos para o governador que privatizar a refinaria de Canoas vai ser um desastre para o município. O prefeito esteve lá e concordou conosco. Nós mostramos que vai ser ruim para o Estado, vai ser ruim para a população, vai aumentar o preço dos combustíveis. Então, dentro desse conjunto de ações que o governo federal vem fazendo, a reforma da Previdência é mais uma medida que não vem a favorecer a economia, muito menos nós, os trabalhadores. Tá certo. Mais dúvidas, mais questões que chegam para a gente aqui na manhã desse domingo. O Leandro, ele conta a situação dele, uma questão médica, doutor Luiz, né? Diz que está há 17 anos no INSS, recebendo benefício, né? E depois de passar por todo o trâmite lá da reabilitação profissional, foi concedida a aposentadoria por invalidez. A dúvida dele é se ele ainda pode ser chamado para o INSS, na verdade, para o pente fino, para os benefícios. Ele não informa a idade dele aqui. Esse é o problema, né? Como ele não nos informa a idade, eu não posso responder objetivamente se ele pode ou não pode ser chamado.
Porque não pode ser chamado quem tem mais de 55 anos de idade e ficou mais de 15 anos em benefício, que seria o caso dele, né? Benefício por incapacidade. Então, em princípio, se ele tiver mais de 55 anos, ele não será chamado. Agora, se ele tiver menos de 55 anos, ele pode ser chamado mesmo estando já aposentado por invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista de tempos em tempos. Até é uma obrigação do INSS rever essas aposentadorias. A não ser quando o cidadão tem mais de 55 anos, né? Ou mais de 60 anos, aí também não é chamado para a revisão do benefício. Agora, como ele não nos informa a idade, em tese, ele poderia ser chamado. Perfeito. O doutor Luiz segue conosco respondendo às dúvidas aqui de Previdência que você encaminha durante o Boca de hoje, também as dúvidas de direito do trabalho. Navegue no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br, programas da Rádio Bandeirantes, da Band TV, tem muita notícia sobre servidores públicos, sobre aposentados e também sobre os trabalhadores lá no nosso portal. Intervalo, paradinha para um café rapidinho e daqui a pouquinho a gente retorna. Conclusão dos meus debatedores sobre o tema de hoje. A reforma da Previdência alavanca a economia? A gente quer saber de você também. Tudo isso e muito mais aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Voltando com o Boca no Trombone na manhã desse seu domingo, muito obrigado pela grande audiência mais uma vez, né? A gente agradece você que acompanha o nosso trabalho aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje a gente perguntou, a pergunta do programa foi: a reforma da Previdência alavanca a economia? Vamos com as conclusões, a opinião final da FETAPERAX com seu presidente José Pedro Kuhn. Queremos convidar os nossos espectadores para se unirem a nós nessa batalha, para convencer, para os nossos parlamentares, os nossos políticos, nossa liderança, para rever esta reforma da Previdência, que não, na verdade não é uma reforma, não é isso? Buscar uma forma melhor para corrigir os erros, mas também para lembrar que isso aí está prejudicando a grande maioria da população brasileira. Presidente Neucir André Varnier, do Sintergs. Sim. Não, para finalizar, dizer que é uma engenharia, uma lógica que gera mais desemprego, concentração de riqueza e miséria. E é que é necessário para manter essa situação de salve-se quem puder. Infelizmente, nós estamos nesse caminho e espero que nossos governantes mudem esse rumo. Edson Terterola, pelo Sindipetro RS. Bom, a gente também convoca a população a acessar uma página do Facebook que nós criamos, Petrobras para Todos. Só o investimento na economia é que realmente faz alavancar a economia. Não é empobrecendo a população que isso vai favorecer a economia. Então, nossa luta é contra essa reforma da Previdência e contra a privatização, principalmente da Petrobras. Dr. Luiz Gustavo Ramos, pelo CRJ Advogados. A reforma da Previdência, ela não visa acabar com nenhum privilégio. A reforma da Previdência vai empobrecer o trabalhador, principalmente o trabalhador que contribui para o INSS, onde a média dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição já é baixíssima, e esses trabalhadores vão sofrer ainda mais porque terão que trabalhar ainda mais tempo para ter acesso à sua aposentadoria. Obrigado ao Luiz, ao Edson, ao Neucir e ao José. Muito obrigado a você aí de casa pela nossa audiência. Encontro marcado aqui, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã, com mais um tema da reforma da Previdência no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.